Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. E é uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com vocês, ministrando a palavra de Deus e procurando trazer um pouquinho mais de ensino a respeito das 7 igrejas de Apocalipse. Nós já vimos aqui sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, e hoje, permitindo Deus, nós vamos estudar um pouquinho e trazer um pouquinho de luz sobre a igreja de Pérgamo. É interessante notar, queridos, que todas as igrejas das quais nós falamos, elas existem até o dia de hoje. A igreja de Éfeso ainda está nos nossos dias. Quantas igrejas que começaram bombando aí, cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de pessoas com dons espirituais, e de repente esqueceram o primeiro amor e agora estão vivendo assim aquela formalidade, aquele formalismo, aquela coisa que não agrada a Deus. O pastor Paulo Júnior chegou a afirmar uma vez que onde existe muita lei, existe pouco relacionamento. Onde existe muita doutrina, muitas regras, na verdade o pessoal chama doutrina de regra. Então, onde existe muitas regras é porque existe pouco relacionamento. Então, o relacionamento da igreja já não é mais o mesmo. E a igreja que nós vimos em seguida foi a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna, e ali também aconteceram muitas coisas, e a igreja de Esmirna foi aquela igreja sofredora, que sofria o tempo todo, e a palavra foi a única igreja que não foi repreendida ali no livro de Apocalipse, que só veio palavra de ânimo, palavra para levantá-los no Senhor. E essa igreja existe ainda hoje? Nos nossos dias eu creio que sim. Existem aquelas igrejas que dia a dia estão sendo provadas por Deus, estão sendo tratadas por Deus, e tem permanecido na fé, tem lutado, tem batalhado, tem orado, e essas igrejas elas seguirão até a volta do Senhor Jesus. Através dos tempos nós estaremos vendo essas igrejas, mas algumas delas estaremos vendo pouco, algumas talvez nem estejamos vendo mais. Mas agora nós vamos, a partir da igreja de Pérgamo, nós vamos estar vendo praticamente todas elas, infelizmente, até a volta do Senhor Jesus. Então, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Então, vocês vão perceber que eu vou olhar um pouquinho de lado hoje para ler a Bíblia. É que a tela ficou um pouco de lado, então vocês vão ver que tem hora que a gente olha para baixo, tem hora que a gente olha para cima, tem hora que a gente olha para um lado direito, tem hora que a gente olha para o lado esquerdo. E hoje eu vou olhar um pouquinho assim, para vocês que estão assistindo, eu vou olhar um pouquinho para o lado direito, mas na verdade aqui para mim eu vou estar olhando do lado esquerdo. Mas diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos
e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca e com um novo nome nela, inscrito, conhecido apenas por aqueles que a recebem, por aquele que a recebe. Então, até aqui, até o versículo... Vamos lá, eu já falo já para vocês aqui, um momentinho. Até o versículo 17. A partir do 18 já vai para a igreja de Tiatira. Se Deus quiser, nós vamos ver na semana que vem. Vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Mas até aqui. É interessante, queridos, que a igreja de Pérgamo, ela recebe sim no começo o elogio de Deus. Deus elogia a perseverança deles. Eles ficaram firmes, mesmo quando Antipas, a fiel testemunha deles, que eles morreu, e eles permaneceram fiéis a Deus, permaneceram firmes a Deus. No entanto, queridos, vale notar que a cidade de Pérgamo, que hoje existe ainda lá na Turquia com o nome de Bergama, e a cidade de Pérgamo, na verdade, hoje são apenas ruínas lá da cidade de Bergamo. Eles construíram uma parte nova e ali na Turquia, e a cidade de Pérgamo fica a norte e a oeste de Bergama, que é uma cidade da Turquia. E lá estão as construções romanas, ainda existem algumas ruínas ali, romanas ou gregas. Existem as ruínas de um oratório, um lugar assim muito bonito, inclusive em Berlim, na Alemanha, eles construíram um oratório baseado no que existe, ou no que existia em Pérgamo. E ali, queridos, hoje é uma cidade de aproximadamente 55 mil habitantes, e a antiga Pérgamo, no seu auge, chegou a ter 150 mil habitantes. Então não era uma cidade tão pequena assim para a sua época. Então, o que nós vemos ali? Nós vemos uma cidade que estava fiel ao Senhor, mas tem um negócio ali. Diz assim: vocês, eu sei as suas obras, vocês estão no lugar onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Queridos, e ele diz ali: no entanto tenho contra vocês, ele está falando com um anjo da igreja, com o líder da igreja. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e praticar imoralidade sexual. Então, queridos, o que aconteceu? Eu vou contar rapidamente a história de Balaão para vocês. Balaão é um profeta que surge do nada. De repente, ele aparece do nada e o que acontece? A palavra de Deus fala assim de Balaão, mais ou menos igual falou ali do Melquisedeque. Melquisedeque, o livro de Hebreus fala que ele não tinha ali, ele não tinha descendência, não tinha nada. De repente ele aparece ali. Abraão está voltando do conflito que ele teve contra ali os reis. Ele foi ali para ajudar a Ló, ele foi ajudar o rei onde Ló estava, e ele foi lá e venceu a batalha e está voltando com os despojos, e no caminho ele encontra Melquisedeque, rei de Salém, e
esse Melquisedeque, ele simplesmente abençoa Abraão. E o livro de Hebreus vai nos dizer que ali nunca o menor abençoa o maior, mas sempre o maior abençoa o menor. É tipo assim, você pega uma caixa d'água, uma caixa está cheia e a outra está vazia. Então você coloca um cano ali embaixo na caixa. E o que acontece? A caixa que está mais cheia, ela vai compartilhar da água que ela tem com a caixa que está vazia até as duas se nivelarem. Então, a que está mais cheia sempre vai compartilhar com a que está mais vazia. Então, é assim que é, e é assim que funciona. Então, queridos, o maior sempre abençoa o menor. E é assim por diante. Então, o maior sempre vai abençoar o menor. Não é assim? É. É assim que é, e é assim que funciona. Mas ali a situação é bem outra. Na verdade, Balaque encontra Balaão e ele sabe que Balaão é um profeta de Deus. E de onde surgiu esse profeta de Deus? Se você não sabe, em compensação, eu também não. Eu não sei de onde surgiu Balaão, mas ele aparece lá na Bíblia. E Balaque oferece dinheiro para Balaão, para que Balaão amaldiçoasse ao povo de Israel. E leva até perto de onde o povo de Israel está acampado lá embaixo. E Balaque coloca Balaão em cima de um lugar alto, onde ele pudesse ver ali o povo de Israel. Então o que acontece? Ele fala, e agora? Pode amaldiçoar esse povo aí. E de repente Balaão começa a falar. Mas quando ele começa a falar, o Espírito de Deus toma a boca dele. E ao invés de amaldiçoar, ele abençoa a nação de Israel. E foi tentado isso pelo menos umas 3 vezes. E olha, agora a segunda vez Balaque falou, olha, vê se você não vai falar bem desse povo, hein? Olha, a primeira vez você não falou, você não amaldiçoou, você abençoou. Então não se esqueça que nós temos um trato. E aí a segunda vez, mesma coisa. Aí Balaque ficou muito bravo, falou, vamos para a terceira vez. E na terceira vez aconteceu exatamente a mesma coisa. Ou seja, Balaão acabou abençoando a nação de Israel. E Balaque falou, mas escuta, por que você não amaldiçoa este povo? E aí ele disse, como eu posso amaldiçoar um povo que Deus abençoa? Toda vez que eu vou falar, Deus toma a minha boca, o Espírito de Deus toma a minha boca e eu acabo abençoando eles ao invés de amaldiçoar. Então, ele ensina uma coisa para Balaque. Olha, é o seguinte, para você não perder o seu dinheiro que você já me deu, eu vou te ensinar um negócio. Oferece as suas filhas e os seus filhos para se casarem com os filhos e as filhas de Israel. Então o que vai acontecer? Isso é contra a lei deles. Deus proibiu eles de fazerem isso. Deus proibiu eles também de comerem certos alimentos, que se eles fizerem isso, a ira de Deus vai cair sobre eles. Então, como vocês estão acostumados a comerem outros tipos de alimentos e como vocês têm outros costumes, certamente esses costumes haverão de chegar até Israel e por causa disso, Deus, o próprio Deus, vai cair em cima deles e eles vão ser amaldiçoados. Não diretamente, mas indiretamente você poderá enganá-los. Então Balaão ensinou Balaque, que era o rei dos Moabitas, ensinou Balaque como enganar a Israel, de tal forma que Israel fosse amaldiçoado. E deu certo. E aconteceu exatamente assim. Israel caiu na cilada. Queridos, e agora Deus está falando aqui com a igreja de Pérgamo o seguinte: vocês têm aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão.
Ou seja, Balaão ensinou por dinheiro a Balaque a enganar e acabar por tabela amaldiçoando o povo de Israel. E lá em Pérgamo, Deus está repreendendo a autoridade ali da igreja, dizendo: você tem aí pessoas que se apegaram a estes ensinos, ou seja, eles apenas não leram, eles apenas não viram, mas eles se apegaram, ou seja, eles tomaram para si aqueles ensinos de tal forma que aquilo passou a fazer parte da vida deles. Então, queridos, o que quer dizer ensino de Balaão? São pessoas que fazem negócio com Deus por dinheiro. São pessoas que aprenderam a lidar com dinheiro. Queridos, não se esqueçam, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas não se esqueçam que eles estão agora num local onde o trono de Satanás está estabelecido, onde Satanás habita. Satanás quer dizer inimigo, ou exatamente a palavra adversário. Então, eles estão lá e agora eles estão se apegando aos ensinos de Balaão. E não só de Balaão, mas também dos nicolaítas, o que talvez seja ainda pior. Nós vamos ver daqui a pouco também. Mas então, voltando a Balaão, o que eles estavam fazendo? Por exemplo, como nós falamos, a maioria das igrejas, das 7 igrejas, são a história profética da igreja. Essas igrejas continuam até os dias de hoje e continuarão até a volta do Senhor Jesus. Mas existe essa igreja hoje? Existe, irmãos. E como existe? Aliás, não querendo exagerar muito, talvez seja a que mais existe. Igrejas, povo, pessoas que são ensinadas a dar ofertas a Deus a troco de bênçãos. Você não precisa ser uma pessoa fiel a Deus, você não precisa ter uma vida de santidade, você não precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Basta você dar uma oferta para Deus e Deus vai dar o dobro para você, ou o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, depende de quem está ensinando e falando. Se você fizer uma campanha de não sei quantos dias, e claro, a cada dia desta campanha você tem que dar uma oferta, então você vai alcançar, você vai receber a sua bênção. Queridos, pastor Paulo Júnior nos ensina o seguinte, ele fala ali, citando ali a tentação de Jesus, ele fala: quem foi quem ensinou que adoração é uma forma de receber bens materiais? Foi Satanás, e não o Senhor Jesus, e não nosso Deus e o nosso Pai. Então, o que Satanás disse para Jesus? Mostrou todo o reino do mundo e toda a glória deles. Isso está lá em Mateus capítulo 4. Mostrou todos os reinos do mundo e toda a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Pois Jesus rejeitou. Jesus falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou algumas traduções diz: só a Ele prestarás culto. Então, essa tradução que eu estou lendo para vocês hoje é a tradução da NVI. Então, se você estiver com a NVI, você vai acompanhar literalmente os textos que eu li para vocês. Se a sua tradução for diferente, o sentido vai ser o mesmo, apenas as palavras serão diferentes. Então, vamos lá. Então, queridos, tem muita gente hoje fazendo negócio com Deus, fazendo as coisas por dinheiro. Existem muitos hoje
que muitos pregadores que começaram a pregar na internet ficaram famosos e que são convidados a ministrar nas igrejas. Mas antes de ele ir lá, o que acontece? Eles combinam qual vai ser o cachê, por quanto, o que a igreja vai dar de oferta para eles, para aqueles homens que são famosos. Então, eles vão por dinheiro. Eu lembro de uma igreja daqui da nossa cidade, de Arthur Nogueira, que contratou um determinado pastor famoso. Ele viria por uma questão de 2.000 e poucos reais. E aí, nas vésperas, eles fizeram a propaganda, anunciaram para todo mundo, tal, nós vamos receber o pastor fulano de tal. E nas vésperas, então o que aconteceu? O pastor mandou um comunicado para eles dizendo: olha, eu não vou mais aí, eu vou numa outra igreja, porque eles me ofereceram 15.000 reais, então eu vou para lá. Então, queridos, isso é doutrina de Balaão, vender, você abençoar o povo por dinheiro, trazer uma palavra ao povo por dinheiro, fazer a obra de Deus pensando no dinheiro. Então, queridos, isso daí continua até os dias de hoje. E ele fala, e Deus fala também ali para o líder da igreja de Pérgamo: vocês têm também pessoas que se apegam e que se apegaram ao ensino dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Quem é este povo? E nicolaíta, queridos, no grego, no antigo, nas palavras antigas, diz assim: nicolaítas são aqueles que são dominadores do povo. Então, são as pessoas, no radical da palavra de nicolaítas, é um grupo de pessoas que ensinavam que havia diferença entre os clérigos e os leigos. Então, o ensino dos nicolaítas era o seguinte: nós, os líderes, somos os clérigos, então nós nos vestimos de uma forma diferente, nós nos comportamos de uma forma diferente, nós conhecemos a palavra de Deus, e vocês são leigos, ou seja, vocês são ignorantes, vocês não conhecem a palavra de Deus. Então, vocês só vão conhecer a palavra de Deus se a gente ensinar para vocês. Então, aquilo que a gente ensina para vocês é a verdade. Então, tudo que vocês têm, se vocês têm alguma dúvida em relação à palavra de Deus, venham até nós, nós vamos revelar a verdade para vocês. Nós vamos falar a verdade para vocês. Vocês vão receber a verdade da palavra de Deus através de nós. Não adianta vocês lerem a Bíblia, porque vocês não vão entendê-la. Os únicos que são capazes de entender a Bíblia, de ler e entender a Bíblia, somos nós. Então, vocês vão aprender a Bíblia através de nós. Então, queridos, será que nós temos pessoas assim hoje? Será que essa igreja permanece hoje? Queridos, quantas e quantas pessoas dizem, eu já vi isso, pessoas que ensinam o cristão, o seu membro, o seu fiel, a não ler a Bíblia, porque é um livro muito confuso e muito difícil de ler. Precisa entender de teologia para ler, para entender a palavra de Deus e para interpretar corretamente a palavra de Deus. Queridos, não tem nada errado com a teologia. A teologia quer dizer estudo, teo quer dizer Deus, logia quer dizer estudo, então é estudo de Deus. Então, o que acontece? Você tem pessoas, nós temos entre nós pessoas que estudam profundamente a palavra de Deus e nos ensinam de graça, e nem por isso nós somos leigos, ou seja, você e eu, qualquer pessoa, queridos, quando o véu no templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus
estava ali na cruz, ele disse: está consumado, e entregou o seu espírito e morreu e derramou o seu sangue por você e por mim, o que aconteceu? O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, ou seja, qualquer pessoa agora, hoje, tem acesso à presença de Deus. O livro de Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia à presença de Deus através do véu. De que maneira? Com a cobertura do sangue de Jesus. Ou seja, tendo a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa cabeça, nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e ter comunhão íntima e pessoal com Deus. Ou seja, a doutrina dos nicolaítas, ela é diabólica, porque ela diz que você e eu não podemos ter uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Essa doutrina ensina que você e eu não podemos nos relacionar com Deus sem a presença de um homem entendido. Na verdade, só os clérigos é que podem ter um relacionamento com Deus. Só os clérigos é que podem andar perto de Deus. Mas os leigos, os que não sabem nada, os ignorantes, não podem ter acesso à palavra de Deus, porque eles não vão entender, porque é muito difícil de entender. Queridos, esta é uma doutrina diabólica, porque você e eu temos livre acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus. Você e eu podemos ter um relacionamento de intimidade com Deus, de tal forma que nós vamos conhecer o propósito e o plano dele para a nossa vida. Ele vai nos dirigir, ele vai nos ensinar, ele vai falar com cada um de nós, ele vai se mostrar, se revelar a cada um de nós, de tal maneira que nós possamos, você e eu, andar na presença dele, de acordo com a vontade dele, de acordo com o plano dele e com o propósito dele. Amém? Agora, isso, queridos, não dispensa a figura de um líder, de um pastor. Quantas vezes, mesmo nos relacionando com o Senhor, nós temos dúvidas e incertezas em relação a muitas coisas. Então, nós podemos sim compartilhar a palavra de Deus uns com os outros, a ensinar uns aos outros, sermos ministrados uns pelos outros. Isso a palavra de Deus nos ensina. E quando nós nos reunimos como igreja, o que o apóstolo Paulo fala? Quando, ali em 1 Coríntios, capítulo 14, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem doutrina, um tem cântico espiritual, um tem profecia, outro tem interpretação, um tem línguas, outro tem interpretação de línguas, um tem profecia, um tem dom de cura e assim por diante. Então ele começa a ministrar, a ensinar o seguinte: quando a gente vai para a igreja, você não vai para a igreja apenas para ser abençoado, apenas para que o clérigo ponha a mão na sua cabeça e renove a sua vida, como muitas pessoas falam, agora eu estou com a bateria renovada, agora eu posso passar mais uma semana com a bateria, essa bateria vai durar até a semana que vem, e a semana que vem eu venho recarregar a minha bateria. Então quem recarrega a sua bateria são os clérigos, ou seja, os líderes, aqueles que foram colocados ali para recarregar a sua bateria. Mas o que diz 1 Coríntios capítulo 14, diz ali o seguinte: quando você vai para a igreja, você vai levando cânticos espirituais, você vai levando profecia, você vai levando línguas, interpretação de línguas, dons de cura e tantas outras coisas. Queridos, você não vai à igreja para recarregar a sua bateria, mas você vai para descarregar a sua bateria. É exatamente o contrário, ou seja, você vai abençoar
a outros irmãos, você vai dividir com outros irmãos aquilo que na sua casa, no seu lar, na sua intimidade com Deus, Deus te abençoou, Deus te encheu, Deus te transformou, Deus falou com você, Deus ensinou a você. Então você vai lá exatamente para fazer o contrário, descarregar a bateria, e outras pessoas também vão descarregar a bateria, ensinando a você, ministrando a você, de tal forma que você abençoa e é abençoado, e você vai com a bateria cheia, descarrega e volta com a bateria cheia de novo. Não precisa esperar uma semana para recarregar a sua bateria. Então, queridos, os nicolaítas criaram uma diferença entre líderes, entre clérigos e leigos. Queridos, nós, pastores, não somos clérigos, nós somos homens colocados por Deus para dirigir e para levar a palavra de Deus até vocês e para ensiná-los a obedecer a palavra de Deus e para incentivar a cada um de vocês a ter um relacionamento pessoal e vivo com o Deus Todo-Poderoso. Então a função do pastor não é dizer para você que você é um ignorante e que você precisa dele, e se não for ele, você não interpretar e conhecer a palavra de Deus, você não sobrevive. Mas a função do pastor é exatamente te ensinar a ler e a entender a palavra de Deus, e não esperar o pastor te abençoar, mas você mesmo ser uma bênção nas mãos de Deus. Então a função do pastor, queridos, é levar todas as pessoas, todos os cristãos, a um nível de ministério na presença de Deus. É edificar a sua vida de tal forma que você tenha um lugar de ministério na casa de Deus. Não é apenas te ensinar a troco de dinheiro, mas é aquela pessoa que vai te ensinar de tal forma que você vai crescer na presença de Deus. É ensinar a você a ter comunhão com Deus, não só quando você vai a um templo, à igreja. Aliás, até o ano 400, queridos, não existiam templos. As igrejas se reuniam nas casas das pessoas. Eles não tinham um endereço. A partir do ano 400, a igreja passou a ter um endereço, onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Quem é o Deus deste mundo? É Satanás. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. E tem outra coisa, ali a igreja de Pérgamo, quando eles aceitaram, quando Constantino colocou a igreja, passou a ser simpatizante do cristianismo, ele fez mais do que isso, ele passou a comandar a igreja de certa forma. Então a igreja de repente se tornou um Estado. A partir de Constantino, isso não foi de uma hora para outra, mas a igreja foi crescendo até o ponto da igreja ser um Estado. Então era assim, antigamente a igreja era perseguida, e de perseguida ela passou a perseguidora. Existe um filme chamado Ágora, que é um filme mais ou menos antigo, que está contando a história de uma mulher que era filósofa, Hipátia de Alexandria. Esta mulher era filósofa, ela era mulher, obviamente, e tinha vários discípulos, e ela ensinava ali filosofia àqueles discípulos. E o que aconteceu? A igreja se levantou contra ela e passou a persegui-la, de tal forma que ela foi morta, apedrejada, pelo decreto do líder da igreja de Alexandria. Então, queridos, a igreja a igreja condenou esta mulher à morte. Então, o que aconteceu? Eles antes eram condenados à morte pelo Império Romano. Aí, agora eles faziam parte do Estado romano e passaram a condenar as pessoas que eram contrárias à igreja à morte. Então, a igreja passou a ser o cartório, ninguém podia se casar oficialmente se não fosse registrado na igreja. Então, o que a igreja falava estava falado e ninguém poderia ir contra.
o que o líder da igreja falava tinha peso de lei e a igreja mandava mais do que o Supremo Tribunal Federal aqui no nosso Brasil. Então, queridos, era uma igreja comprometida com o mundo, comprometida com o governo. E toda igreja, queridos, que se compromete com o governo e que deixa de ser igreja para ser governo, para ser política, quando a igreja deixa a política entrar dentro de si, quando a igreja abre as portas para a política, então, queridos, esta igreja deixou de ser igreja e passou a ser o lugar onde Satanás habita. Infelizmente, lamentavelmente, isso acontece nos dias de hoje. Isso não quer dizer, meus irmãos, que um líder, um pastor, ele não possa ensinar as pessoas, os seus membros, a votar, a serem pessoas decentes, a cumprirem o seu dever de cidadãos. Então o que a gente faz? Se as pessoas vêm perguntar para mim, pastor, em quem eu devo votar? Ou em quem o senhor vai votar? Aí eu digo, olha, eu vou votar em fulano, porque eu acho isso e aquilo, e eu vou votar em Beltrano, por causa para senador, eu vou votar em outro para deputado federal, outro para deputado estadual, por esse e esse motivo. Agora, eu jamais subirei no púlpito e direi: a comunidade cristã de Arthur Nogueira apoia a candidatura de fulano de tal para presidente da República, apoia a candidatura de fulano de tal para prefeito, apoia a candidatura de fulano de tal para governador, como já existiram igrejas, queridos, que receberam dinheiro de políticos e encheram a igreja de propaganda de políticos, aqueles fios de ponta a ponta da igreja, cheio de bandeirinhas do determinado político. Então, a igreja não deve fazer isso. Nós devemos ensinar, sim, os nossos membros a votar com consciência, a votar com discernimento, a votar com entendimento, a votar em candidatos que apoiem, sim, que são contra o aborto, que são conservadores, que são contra tantas outras coisas das quais a igreja também, a palavra de Deus também é contra, mas nós não recebemos dinheiro para fazer isso, e como igreja, como instituição, nós não apoiamos nenhum candidato. Nós apenas ensinamos o povo a votar conscientemente, votar sabendo o que ele está fazendo. Principalmente, queridos, para deputado federal e para senador, porque nesses dias em que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a importância que tem o deputado e a importância que tem o senador. Sem eles, o presidente da República não consegue governar. Então é preciso votar em pessoas que estão comprometidas com o presidente, com a presidência da República, para que o governo tenha harmonia. E agora, como instituição, eu como pastor, eu faço isso, ensino as pessoas. E quando eles vêm perguntar, eu ensino. Agora, como igreja, como instituição, jamais fazemos isso, de jeito nenhum. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é servir ao Senhor no nosso coração. O nosso compromisso é viver aqui na terra o céu, é trazer o céu aqui para a terra, é cumprir aquilo que Jesus falou: seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma maneira como ela é feita nos céus. É assim que nós oramos a oração do Pai Nosso: seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja,
A nossa função como líderes, como pastores, não é nos comprometer com política, não é nos comprometer com políticos, mas é nos comprometer cada vez mais com o Senhor e com o seu reino, com a sua palavra, com a sua igreja, com os irmãos e com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos, em época de política todo mundo vira crente. Na eleição passada, um casal de pessoas que se declaram ateus e que pregam o ateísmo, eles foram até uma igreja chamada Igreja Cristã e participaram da igreja, participaram da comunhão, do ato de comunhão na igreja, e foi só na época da eleição. Passou a eleição, eles voltaram novamente à vida que eles sempre foram, voltaram a ser as pessoas que eles sempre foram. Então, queridos, não vamos nos deixar levar pelo engano de muitas pessoas e principalmente pelo engano do inimigo das nossas almas. Então, não sejamos como a igreja de Pérgamo, que se apegou aos ensinos de Balaão e que se apegou aos ensinos dos nicolaítas. Então, vamos nos apegar, sim, aos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos apegar aos ensinos da palavra de Deus. Vamos nos apegar à palavra de Deus e aquilo que ela diz e aquilo que ela fala sobre cada um de nós e para cada um de nós. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus possa encher o seu coração e que a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, seja o suficiente para você. Que você, se o seu pastor está prendendo a ele, fuja dele. Sai fora. Porque agora, se o seu pastor está preocupado com o seu crescimento espiritual, então você está no lugar certo, você está na igreja certa. Se ele está preocupado com o seu crescimento, se ele está preocupado com a sua vida espiritual, e se ele está corrigindo você para que você seja uma pessoa melhor, então você está no lugar certo. Agora, se ele está te pisando e cada dia lançando na sua cara que você não entende nada, que ele sim sabe tudo, então você não está no lugar certo. Você não está assim servindo verdadeiramente a Deus. Você está servindo a uma pessoa ou a uma instituição. Então, sirva a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amém.